coisa continuou fluindo, andando e tal. E eu não posso deixar de citar aqui nomes de pessoas que ajudaram muito o Crisálida, entendeu? Um deles é o Thelmo Portela, que na época era presidente do CAIR, do Clube CAIR. Ele emprestava o CAIR para a gente tocar. O Thelmo chegou a ponto de ajudar tanto a gente que nós chegamos a um dia a gente precisava comprar equipamento para a gente continuar a ter a nossa visibilidade, ter ensaios decentes, né, com som e tal. E nós chegamos no Thelmo e falou: Thelmo, a gente precisa de um empréstimo, cara. Ele fez um empréstimo pessoal pra gente, nunca cobrou nada da gente, de juros, de nada disso. Foi só para ajudar realmente. E nós combinamos com ele o seguinte: a gente vai trocar isso em show. Aí o Thelmo, tá fechado. Vocês tocam depois para mim lá no clube lá, né? E a gente fez uma compra boa de equipamento nosso de som, caixa de som e tal. E o Thelmo, depois disso, a gente tocou e a gente abriu, se eu não me engano, foi Biquíni Cavadão no CAIR. Aí começou essa fase da gente abrir shows. Os shows vinham para Três Rios e o próprio pessoal de Três Rios pedia para a gente ir abrir os shows. Outra pessoa que ajudou muito a gente, é o Boy da Rádio Três Rios, meu irmão Boy, foi um cara sensacional. Ele ajudou tanto o Crisálida que nós chegamos a um ponto que nós ganhamos um concurso, passamos, né? Uma eliminatória de um concurso, que era o concurso da Transamérica, que era o The Voice da época, né? Banda contra banda. Aí nós passamos a eliminatória, só que a gente não sabia nem dirigir no Rio, não sabia ir de carro. O boy falou assim: não, vocês vão comigo e tal. E o Bororó também, outro também que ajudou muito, o Glaucio Malafaia, Bororó, ele era nosso empresário, ele ajudava a gente a levar as coisas, ele viajava com a gente. E foi num carro do Bororó e no outro do boy a gente foi para o concurso da Transamérica. Lá nesse concurso foi muito bacana, que a gente era a única banda do interior, era tudo do Rio, todo mundo com fã-clube deles e tal, para torcer e tal, não sei o quê. Esse concurso, nós chegamos na final e nós ficamos em segundo lugar. Tá? Dizem algumas pessoas que nós merecíamos ter ficado em primeiro, eu não posso dizer, né? Mas o que eu posso dizer é que nós ganhamos uma gravação de 3 músicas, e nós gravamos na época, e o cara que ia ser o empresário das bandas que ficassem em primeiro e segundo lugar, ele só ficou com a gente, como empresário. Ele não quis a banda em primeiro lugar, ele quis só a gente. Então ele começou a empresariar a gente, e nós começamos a viajar com ele. Aí a borboleta começou a voar. O Crisálida virou uma borboleta. E a coisa foi andando. Outra pessoa que tem que agradecer muito, o Betão, da FM na época, era Regional FM, o Marcinho, que era o diretor da rádio, nos ajudou muito também. Tocava a música na rádio direto. Isso fez com que as pessoas soubessem cantar as músicas. E a gente, como uma banda autoral, que já era, hoje é difícil, na época que a gente não tinha internet, a gente não tinha nada, a gente só tinha rádio. Eles tocaram muita música. Então era boy na Rádio Três Rios, na FM dele, e o Betão e Márcio na Regional FM, que deu muita força pra gente também. Eu tenho muito que agradecer a vocês. Obrigado, galera. E o Crisálida com aquela proposta de músicas autorais, né? Só cantava músicas autorais e todo show que fazia, rapaz, com as músicas autorais, era público cativo, sabe? Lotava os lugares que a gente ia. O Crisálida surgiu assim como uma banda com som bem alternativo, que a gente, o pessoal escutava e falava: essa banda é diferente, eles tocam umas coisas diferentes, unir um pouquinho do rock progressivo com o rock Brasil nacional, com um pouco do rock importado, né, assim, né? E fazia um som muito diferente, tanto é que a gente participou de um festival da Rádio Transamérica no Rio de Janeiro e impressionou muito, cara, todo mundo. Fomos, assim, bem colocados, né? Ficamos em segundo lugar lá. E segundo comentário que rodava lá na mídia, lá no métier dos músicos, a gente só não foi o primeiro colocado porque a gente era a única banda do interior do estado. As outras bandas eram todas da capital, e por isso ia causar assim, um desconforto, talvez, para a organização, dar o primeiro lugar para uma banda do interior, né, que surgiu assim, caiu de paraquedas lá posso dizer assim, no festival. Acho assim, uma coisa que destacou muito para mim
foi quando a gente participou daquele rock rola por essas bandas da Transamérica no Rio de Janeiro. Então foi uma oportunidade que a banda, né, falou assim, não vamos participar porque a Transamérica no Rio era aquela coisa que despertava novos talentos, né, do rock nacional, né, e aquilo também, a gente está falando isso de 1987, 88, né? Mais ou menos isso aí, né? É isso aí. E aí a gente participou, foram 3 etapas. E a última eu lembro que até o prefeito na época era o Samir Nasser, para a gente ir para a final desse festival, a gente foi numa Kombi daqui da prefeitura. Prefeitura, né? Pegou uma Kombi e tudo, partimos para lá, aquela coisa toda. E foi muito legal, porque na realidade, assim, nós fomos um destaque de lá, porque foi a única banda do interior participar da final. O resto era tudo do Rio de Janeiro. E na realidade, essa banda, a gente, né, teve uma banda do Rio, que já era banda de estúdio, tudo, que ganhou o festival, só que a gente ganhou um prêmio maior. Por ser o destaque, a gente ficou em segundo lugar, só que o estúdio de gravação, que a outra banda queria, a gente que ganhou. Negócio de doido, negócio muito legal lá que foi. Tipo assim, o boy, eu lembro que o boy da Rádio Três Rios aqui também me levou, né, lá para fazer essa gravação. Então a gente tinha um Fiatzinho 147, eu e ele. A gente tinha pedido. Não, nós vamos juntos. Aí partimos para lá também. O boy também sempre fui camarada até hoje. A gente tem na cidade, uns 4 músicas. E aí depois dessa gravação a coisa aflorou de uma tal maneira que daí começamos a abrir um monte de festival aí. Você vê, abriu o Biquíni Cavadão, né, na época, Capital Inicial, Lobão quando veio, Celso Blues Boys, a gente abriu o show dele. Eu lembro, era assim, era de praxe já. Era show do cara, a abertura era o Crisálio. Então, se superava sempre, mano. Sempre. A ponto assim de 3 shows numa noite. 3 shows numa noite. E assim, legal, o festival o festival de rock no Rio, né, da rádio, mostrou muito isso, né? Chega uma banda do interior, no meio de um monte de banda do Rio de Janeiro, e eu sou um cara que eu percebo muitas coisas. O que eu vi naquele dia foi um negócio muito engraçado, cara. Que eu fiquei do lado do palco, os meninos se preparando para entrar e tal, e eu tô lá olhando, né, cara, o jurado lá sentado para ver e tal. E quando a banda começou a tocar, eu olhei para a cara dos jurados, cara, os caras olhavam tipo para a cara um do outro, e o semblante que era o seguinte, foi assim, como é que nós não vamos fazer esses caras ser o primeiro lugar? Vai ser uma coisa complicada. E assim foi. A banda teve que ficar em segundo, porque tinha uma torcida enorme do Rio de Janeiro para as outras bandas. A gente, um bando de moleque vindo numa Kombi escolar bancada pela prefeitura, que levou lá para poder tocar no clube lá e tal. E aí empurraram um honroso segundo lugar para o Crisálida, né, para não ficar em primeiro. Porque como é que ia explicar? Falei assim, os moleques vêm lá da roça, velho, vem dar um show de vocês aqui. Então o Crisálida era isso, né? O nome, enfim, era tudo uma criação que eu acredito que a coisa só não eclodiu porque as situações na época não ofereciam isso, né? Era muito mais difícil, divulgação, não tinha internet, você não tinha nada disso que você tem hoje, Instagram, não tinha nada disso. Então acho que até onde eles chegaram foi muito honroso, foi muito bacana. A história deles é muito bacana, é muito bacana. Eu sonho um dia ainda ver esses caras tudo de novo tocando assim, pelo menos em um show, para reviver aquilo e rir, e conversar e ter bons momentos novamente. Foi muito legal, é uma banda assim muito diferenciada de tudo aí que eu já tinha visto, e os vídeos mostram isso. Foi muito legal, foi muito legal. Tanto é que esse segundo lugar, assim, lá tinha, tipo assim, as 3 bandas, me parece, as 3 ou as 2 bandas, a primeiro e segundo lugar, foram as 2, primeiro colocado e segundo colocado, tinha direito a gravar uma demo, que chamava na época demo,
era uma gravação num estúdio bacana de uma música, de uma demo que eles chamavam, que era uma fita demonstração, né? Por isso chamava demo, né? A abreviatura. E isso eles enviavam para algumas rádios. A Transamérica deu essa premiação e o primeiro colocado, quem iria produzir, era o Alvin L., que na época era parceiro da Marina Lima, né? Fazia músicas com a Marina Lima, né? E ele seria o responsável pela produção dessa demo do primeiro colocado, né? Seria o Alvin L., que é um grande compositor lá do Rio de Janeiro, parceiro da Marina, em músicas, né, famosas aí. E tanto é que na hora da gravação houve uma troca de produtores. O Alvin deve ter conversado com a produção e pediu que produzisse o Crisálida. Ele não quis produzir a primeira banda, que ganhou o primeiro lugar. Ele quis produzir a banda Crisálida. Bom, quero falar um pouquinho sobre a história do Crisálida comigo, né, mas principalmente comigo pela rádio regional. Eu entrei na rádio em 87, em 1988 eu fui promovido a locutor e logo em seguida, em 1989, eu tive o convite do Betão Lavinas para assumir a direção do departamento artístico. E foi nesse ano de 89 que eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da banda Crisálida. Eu já tinha ouvido falar deles, de alguns shows que eles já estavam fazendo pela região. E eu ainda não tinha assistido o show e nem ouvido de perto a música deles, mas já sabia, já tinha ouvido falar deles, né? E foi na época que eles foram lá. E foi na época em que eles foram lá na rádio. Eu lembro direitinho desse dia, era uma tarde de uma terça-feira. Eu estava fazendo a programação da rádio, porque mesmo eu assumindo o cargo de diretor artístico, de locutor, eu não deixei de fazer a programação da rádio, eu fazia 24 horas a programação da rádio. Eu estava fazendo a programação, quando o interfone tocou, a Denise, que trabalhava na época, falou o seguinte: olha, estão chamando você aqui na recepção, o pessoal da banda Crisálida. Eu falei: me dá um minuto, eu estou indo aí. Eu estava terminando a programação, acabei e fui lá, né, tá com o pessoal. Na época estava o João Aguiar, estava o Célio Brandão e o Eduardo Salgueiro, que foram lá, eles estavam com a fita demo do material deles, aí conversaram comigo: poxa, eu queria ver se tinha condições de tocar a música aí na programação da rádio e tal. E tem uma coisa muito peculiar, que os anos 80 foi muito bom para o rock nacional, né? O rock nacional explodiu no Brasil, várias bandas novas foram surgindo, as que já estavam já há muito tempo, continuaram fazendo sucesso. Aí eu estou falando de Kid de Abelha, Paralamas, o próprio Lobão, né? E o Crisálida, por ele ter um material todo autoral, né, e muito bem feito até por sinal, com umas letras muito legais, assim, poxa, né, falando de uma realidade muito bacana, eu falei: olha, deixa o material aqui, eu vou escutar, eu vou saber do Betão, né, eu vou conversar com o Beto e se tiver tudo ok, a gente toca, não tem problema. Os meninos foram embora, eu levei para o estúdio, a gente transformou aquilo em material, né? O Beto foi, escutou, aí eu conversei, falei: Beto, e aí? Ele falou: Márcio, olha, o que você achar que tiver tudo a ver com a programação, você pode tocar, vamos embora, toca aí. Toca uma vez aí para ver qual que vai acontecer. E foi assim, cara, a banda, pô, foi, eu falo para todos os meus amigos que o bonde do sucesso passou ali, cara, sabe, naquela época. Ali talvez a gente pudesse ser uma banda que tivesse entrado naquele métier de bandas que deram certo naquela época. O sucesso ali, o bonde do sucesso passou ali, né? Mas só que, sei lá, as coisas acontecem, né, na hora certa, quando Deus quer. E sei lá, acho que a gente era muito... Você tem uma ideia, eu era o mais velho da banda, né? Eu tinha 22 anos. O restante do pessoal era tudo garotado. Então talvez a gente não tenha tido maturidade, né? Para, sei lá, encarar a coisa com mais vontade, sei lá. Talvez não tivéssemos acreditado tanto no potencial da banda. E com isso eu falo que talvez perdemos assim o bonde que poderia levar a gente, a banda, num patamar assim bem mais legal. Mas enfim,
A banda seguiu, né? Fizemos a tal demo, né? Tocava muito na regional, até aliás, a regional na época era uma rádio que ajudou muito a gente, entendeu, cara? Tocava sempre, se não me engano, é porque a idade às vezes falha algumas coisas na cabeça, 30 e poucos anos atrás, né, Mario? Aí, se não me engano, tinha um programa na rádio às 6 horas da tarde chamado Return 92. E era a volta das melhores da programação, era de 6 às 7, essa programação. E a gente ficava assim, muito, muito bacana, sabe? Porque por muitas semanas, assim, a banda era o primeiro lugar nas paradas lá, nas mais pedidas da rádio regional, né, cara? E não porque a gente tinha ligado, não, porque tem história de que a gente ouve histórias de que a família liga direto. Cara, era impressionante, as pessoas ligavam mesmo pedindo as músicas, isso aí deixava a gente muito feliz. Era tipo assim, a gente tinha dias que a gente reunia a banda toda só para escutar o resultado, né, o resultado da enquete lá de quais foram as mais pedidas, né, na regional naquele dia. Muito legal isso. Então a banda seguiu, né, fazendo seus shows autorais, né? E depois, cara, começou. Às vezes eu falo que às vezes a gente não acredita muito, né? Aí a gente dá prioridades a outras coisas, né? Assim, né? Um horário de 10 às 2 da tarde, era meu horário de segunda a sábado, de 10 às 2. Eu toquei uma primeira vez no meu horário, anunciei, né, explicando, banda Crisálida, uma banda da região, nossa aqui e tal, e toquei. Falei, bom, deixa eu ver qual vai ser a repercussão que vai dar. E na semana seguinte, a gente teve um fenômeno muito interessante, que na semana seguinte as pessoas começaram a ligar para a rádio, né, e pedir a banda Crisálida para tocar a música da banda Crisálida. E assim, eu falei, opa, peraí, caramba, sinal que a coisa tá agradando. Aí eu comecei a aumentar o giro dela, a execução dela na programação. Ela tocava uma vez em cada horário. Pra vocês terem uma noção como é que funciona o horário, cada locutor trabalha 4 horas por dia. Né? Na minha época eram 4 horas por dia. Então eu tocava de 6 às 10 da manhã, tocava de 10 às 2, de 2 às 6 e de 6 às 10 da noite. Eu tocava a programação. Aí daqui a pouquinho ela começou a ter tanto pedido para execução, que teve um dia que eu falei, não tem jeito, ela vai ter que entrar entre as mais pedidas, que era um programa chamado Return 92, que era de 6 às 7, a volta das melhores da programação, as mais pedidas. E, por incrível que pareça, na terceira para quarta semana de execução, a música da banda Crisálida já estava em primeiro lugar, como a mais pedida da programação. E assim, foi uma coisa muito interessante, porque quando eu vi que a coisa estava dando certo, eu falei, bom, agora eu preciso dar uma entrevista com esse pessoal, vou fazer uma entrevista, vou trazer isso no meu horário. E foi logo depois do programa que eu fazia, que era o Café com Torradas, entramos meio-dia, aí nessa época veio o baterista, que era o Paulinho na época, era o Paulinho, isso, Paulinho. Vieram os 4 meninos e a gente acabou fazendo uma entrevista muito bacana, meio-dia, na programação lá da rádio, foi muito legal, né? Eu pude falar um pouquinho deles e dali eu falei, bom, não tem jeito, eu vou dar uma força, até porque é uma banda da cidade de Três Rios. Estamos aqui com o maior prazer em poder falar de um grupo, de uma banda que na nossa época de presidente do clube, do CAER, chamava muita atenção, que era uma banda que seus componentes muito carismáticos, ele transformava o público em componentes da banda, coisa que eu não via isso acontecer com outras bandas, com outros grupos. O Crisálida chamava atenção e nos despertava, ajudá-los sempre que precisasse, e nós estávamos sempre junto com eles, sempre batendo palma, e aguardando sempre um ensaio, e querendo até hoje que eles retornassem, porque o Crisálida não fechou com cadeado, não fechou com a chave, o Crisálida existe até hoje, para todos nós. E é o que nós esperamos que isso venha acontecer muito em breve, que o Crisálida ensaie para nos brindar com uma apresentação digna que eles tinham na época.
igualzinho, da mesma forma, né? Com esse calor todo que eles transferiam para nós, com essa vontade de sempre subir, sempre aparecer, e estavam chegando lá. É isso que eu tenho que falar do Crisálida. A regional, na época, nós não tínhamos essa facilidade que as pessoas têm hoje com a internet de pedir música, ou seja, se você quisesse ouvir uma música, você tinha que pedir a rádio regional, você tinha que ligar para lá, ainda tinha uma máxima, tipo assim, pedir pro locutor para ele não falar em cima da sua música para não estragar sua gravação na fita cassete. Quem é dessa época aí vai lembrar. Eu tô falando do finalzinho dos anos 80 pro início dos anos 90, onde a gente teve uma execução muito forte com esse pessoal. Das bandas locais, eu lembro do Bordel Sem Paredes, que é uma banda até um pouco antes, mas assim, o Crisálida foi o que mais se destacou na cidade de Três Rios Região, fazendo shows fora, todo show que eles faziam aqui, eles lotavam a casa, e me deu, na época, a ideia de fazer o Conexão Rock, que foram 2 eventos que eu fiz. Fiz aqui um na Praça São Sebastião e fiz um lá na Praça da Vila. E nesses 2 eventos eu tive a oportunidade de convidar, na verdade, 2 bandas de Juiz de Fora que faziam muito sucesso também na região, que era o Lambari Deitou na Ponte, Não Deixou Ninguém Passar, e o Patrulha 666. E assim, foi muito legal tanto os 2 eventos, mas quando o Crisálida subiu ao palco, assim, Três Rios veio abaixo, a galera que estava ali na praça, que estava lá na vila, veio abaixo com o show do Crisálida, ou seja, a meninada era um fenômeno na época, né? Verdade seja dita, eles eram um fenômeno nessa região aqui, e foi muito legal, né? Foi muito bom, a Rádio Regional deu uma oportunidade aí para as bandas locais, mas assim, o Crisálida fez valer todo o período de trabalho deles, fez valer todo o período de rock and roll autoral na veia que essa rapaziada tinha, né? E assim, eu fico muito grato de hoje ser amigo, né? Amigo de todos, em particular, sou amigo do João Aguiar, é meu amigo, assim, a gente tem nossas resenhas de final de semana, churrasco lá na cobertura do João, e assim, a gente acabou ficando amigo. Né, amigo de todos eles, todos que participaram do Crisálida, porque acabou que a regional se tornou uma casa deles, né? Eles tinham um show, eles iam para lá divulgar, tem que tocar música tal, e a gente foi dando essa força. Então, quero agradecer também ao Betão. Obrigado, Beto, aí, pela oportunidade que primeiro você me deu de apostar no meu trabalho como diretor e locutor da tua rádio, e de poder me dar a liberdade, né, de poder trazer... ajudar essa turma local, né, o rock local, as bandas locais, e você deu total abertura na tua rádio para que pudesse trabalhar essa meninada, e foi muito bacana. Valeu, gente. Crisálida na veia, rock and roll tririense.